Olá, me chamo Felipe de Souza Nogueira Talharini. Irei apresentar meu artigo que eu realizei junto com a Aline Kuramoto Gonçalves para apresentar no 12º Fórum Ambiental da Alta Paulista, intitulado Zoneamento do Risco de Incêndios Florestais para a Bacia Hidrográfica do Córrego do Petiço, Botucatu, São Paulo. Os incêndios florestais em áreas agrícolas e florestais podem causar grandes prejuízos e degradação ambiental, sejam eles causados naturalmente ou por ação criminosa. Existem várias medidas, então, para o combate e a minimização de incêndios, sendo o planejamento estratégico uma das melhores opções, pois exatamente você planejar, prevenir ele é muito melhor do que você combater o próprio incêndio. Neste contexto, então, o zoneamento de incêndios florestais possui grande importância, pois através desse zoneamento nós podemos identificar as áreas que são mais críticas à ocorrência de incêndios e focar nas práticas preventivas para essas áreas. O zoneamento, então, permite a visualização das áreas de maiores riscos, o que é de fundamental importância para a distribuição de equipamentos, pessoal e recursos para o combate de incêndios. O zoneamento de risco pode ser obtido através da sobreposição de mapas temáticos relativos aos incêndios. Então, nós pegamos os fatores que são mais propícios a causar incêndios, realizamos mapas desses fatores, então a junção, sobreposição desses mapas gera um mapa final que seria referente ao zoneamento da área. Os sistemas de informações geográficas, SIGs, são uma importante ferramenta para a geração desses mapas base e também para o mapa final do risco de incêndio da área. O mapa de risco, então, ele é a base para as medidas a serem tomadas visando a diminuição do risco de incêndios. Exemplo: maior vigilância nas áreas de risco, restrição do acesso a esses locais, construção de aceiros e reorganização das práticas de manejo. Objetivo: dentro do que foi abordado na introdução, o objetivo do presente trabalho foi elaborar o zoneamento de risco de incêndios da bacia hidrográfica do Córrego do Petiço por meio de sistemas de informação geográfica, que permite realizar análises complexas e integrar um banco de dados para auxiliar na tomada de decisão quanto ao melhor manejo dos recursos naturais. Metodologia. Área de estudo. A bacia hidrográfica do Córrego do Petiço ela está localizada no município de Botucatu, na região centro-oeste do estado de São Paulo. A bacia ela possui um uso voltado principalmente para a produção rural, com um predomínio da ocupação do solo por reflorestamento, pastagem e citricultura. Também há uma grande presença de remanescentes de vegetação nativa, presentes principalmente nas matas ciliares. Informações cartográficas e imagens de satélite. Então, para a realização do estudo, foi preciso utilizar as curvas de nível e a rede de drenagem. Para isso foram utilizadas as cartas topográficas do IGC através da sua plataforma digital Geoportal, onde as mesmas foram retiradas em escala 1:10.000 e equidistância de 5 metros. No SIG, nós tivemos a geração do modelo digital de superfície, conhecido como TIM, para a geração do mapa de altimetria, declividade em porcentagem e fase de exposição do terreno. Essas são 3 das variáveis analisadas. Também, através da carta do IGC, foi possível também obter o mapa de influência da hidrografia, obtido então por buffers da rede de drenagem das nascentes, onde esses buffers nós delimitamos um raio de ação mínimo para a geração então do limite do buffer, de quanto será o raio de influência do mesmo. As informações referentes ao uso e ocupação do solo foram obtidas através de imagens do satélite Landsat 8, sensor OLE, bandas 2, 3, 4, 6 e 8 de 13/8 de 2015. Então, no SIG, para a melhor identificação, nós realizamos as combinações BGR, bandas 2, 3 e 4, que então é referentes ao azul, verde e vermelho,
e com falsa cor 654, com infravermelho médio, infravermelho próximo e vermelho. Essas bandas foram fusionadas com a banda 8, que é a banda pancromática, e possui resolução espacial de 15 metros, que possui uma melhor resolução. Então a fusão com as outras bandas que possuem resolução espacial de 30 metros melhora a resolução, igualando a 15, que permite melhor identificação das classes de uso e ocupação do solo e também de estradas, e consequentemente aqui é a classificação por verdade terrestre que foi utilizada no trabalho. O mapa de influências de estrada foi obtido por buffers das estradas encontradas na imagem de satélite, similar ao que foi feito para a hidrografia. Ponderação dos fatores. Cada fator então avaliado foi avaliado dentro de 5 classes de risco, sendo baixo, moderado, alto, muito alto e extremo. Para cada classe foi dado um peso, variando de 0 a 5, que serviu como base para o cálculo da álgebra de mapas. Por fim, a sobreposição dos mapas de cada fator de risco de incêndios, nós tivemos a geração do mapa final de zoneamento da bacia. Agora, eu irei abordar cada uma das variáveis que foram utilizadas como base então, para o zoneamento. A primeira delas é a altimetria. Então, utilizando essa classificação de Ribeiro, 2008, nós tivemos a classificação contra o risco de altimetria. A altimetria então é classificada de 0 até 600 metros, que temos um risco extremo, peso 5. 600 a 900 metros, um risco muito alto, com peso 4. 900 a 1.200 metros, um risco alto, peso 3. 1.200 a 1.500 metros, um risco moderado e peso 2. E 1.500 metros, um risco baixo, peso 1. Neste mapa, então, nós podemos observar a distribuição da altimetria que ocorre na bacia, principalmente com a classe muito alta e extremo. Então esse fator possui grande influência, muito alto e extremo, no zoneamento de risco de incêndios. A declividade, segunda variável. Então, adaptado de Soares e Batista e Ribeiro et al. 2008, nós temos a classe de declividade dividida em menor do que 15%, um risco baixo com peso 1. De 15% a 25%, risco moderado, peso 2. 25% a 35%, risco alto, peso 3. 35% a 45%, muito alto, peso 4. E maior que 45%, risco extremo, peso 5. Neste mapa nós podemos então observar a ocorrência da declividade e o risco que ela proporciona. Note-se que temos o risco baixo, moderado, alto e muito alto, não tendo o risco extremo. Temos principalmente o predomínio da declividade baixa e moderada, considerando que a declividade da bacia não é muito elevada. Faces de exposição do terreno. Então, de acordo com Ribeiro et al. 2008, nós podemos classificar as faces de exposição dentro das seguintes classes. As faces sudeste, sul e sudoeste possuem risco baixo, peso 1. Leste, moderado, peso 2. Nordeste, alto, peso 3. Noroeste e oeste, muito alto, peso 4. E norte, extremo, peso 5. Então aqui nós temos o mapa das faces de exposição, as classes de risco, com as 5 classes presentes e distribuídas na bacia. Influência da hidrografia. Então, referente à influência da hidrografia, nós temos a influência e não influência. Então, sem influência, seria até 50 metros distantes do raio do rio, nós temos um risco ausente, peso 0. Sob influência, até 50 metros de raio próximo ao rio, presente, peso 1. No mapa, então, nós temos
possível observar então as áreas claras aqui sem influência e as áreas escuras até 50 metros do entorno de cada lado dos rios e das nascentes, a influência de 50 metros. Influência de estradas. Similar então à hidrografia. Sem influência acima de 50 metros do raio das estradas, o risco é ausente, peso zero. Até os 50 metros de estradas é sob influência, o risco é presente e o peso é 1. Então aqui no mapa, semelhante ao que foi encontrado para a hidrografia, nós temos a coloração clara sem influência e a coloração escura sob influência. Todas as estradas vicinais, carreadores, estrada entre talhões que estão presentes na bacia estão abordadas neste mapa. Sua influência com relação aos incêndios. Por fim, o uso e ocupação do solo, que foi classificado também contra o risco. Então nós temos como corpos d'água, várzea, erosão e solos posto, risco baixo, peso 1. Quintais e edificações, risco moderado, peso 2. Citros, risco alto, peso 3. Vegetação nativa, risco muito alto, peso 4. Pastagem e reflorestamento, risco extremo, peso 5. E aqui nós temos o mapa então distribuído essas usos e ocupações do solo nessas 5 classes dentro da bacia. Então, os resultados. O mapa de zonamento então possui a classe de risco alto como maior representatividade, com 1.812,25 hectares, seguido pelo risco moderado, com 1.505,49 hectares, baixo 50,28 hectares e muito alto 17,18 hectares. O que chama atenção são as classes de risco alto e muito alto, já que não houve a ocorrência da classe de risco extremo, que merecem as maiores precauções a serem tomadas em relação aos incêndios, pois juntas representam mais de 50% da área de estudo, mais da metade. E isso então é de grande valia para avaliar a área em relação a incêndios e práticas para se combater os incêndios. Aqui na imagem então nós podemos ver o que ocorre com relação ao zoneamento. Então nós podemos ver o risco moderado, nessa tonalidade mais clara, e o alto nessa daqui, um pouco mais escura. Podemos ver que são os que mais ocorrem dentro da bacia. Sendo a muito alta e a baixa, só em alguns pequenos fragmentos dentro da bacia. Então, o que é importante por haver áreas com maiores riscos, as práticas preventivas e logística para o acesso de combate de incêndios, para facilitar então o combate propriamente dito e intervir em relação aos incêndios, já que essas classes são as que oferecem maiores riscos. Importante também haver um banco de dados para avaliação do zoneamento. Se não, caso contrário, que foi o que aconteceu aqui nesse caso da bacia do Córrego do Petiço, fica-se restrito a dados de literatura. Então, não sabe o que aconteceu ou tem uma predição do que pode acontecer com a bacia com dados reais dela, sim, com dados de literatura. Então, o que nós podemos concluir do trabalho é que mais da metade da área da bacia possui a classe de risco alto. São as áreas mais propensas e são ocupadas principalmente por pastagem e reflorestamento, culturas que oferecem riscos mais elevados a incêndios. O zoneamento da bacia hidrográfica permitiu a criação de um mapa base que permite então a visão global dos fatores e facilita a tomada de decisão em relação ao combate de incêndios. O SIG mostrou-se uma ferramenta eficiente para a elaboração dos mapas de risco e zoneamento e permitiu uma rápida análise e visualização e geração de mapas e tabelas.
Bom, era isso que eu tinha para apresentar relativamente sobre esse artigo. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.